Que a paz do Senhor visite a sua casa neste momento. Que todo o peso espiritual comece a cair por terra agora e que a presença de Deus alcance cada cômodo do seu lar, porque esta não é apenas mais uma oração. Hoje, nós vamos levantar um decreto espiritual de blindagem sobre a sua casa e sobre a sua família. E talvez era exatamente isso que você precisava ouvir nesta manhã, porque existem batalhas que ninguém vê, guerras silenciosas, ataques invisíveis. Às vezes, a casa está bonita por fora, mas por dentro existe desgaste, preocupação, medo, tristeza, discussões constantes. Existe um peso espiritual tentando roubar a paz da família, tentando enfraquecer os relacionamentos, tentando trazer divisão, desânimo e opressão. Mas hoje, pela autoridade da palavra de Deus, nós vamos clamar o Salmo 128, um salmo de proteção, de prosperidade, de bênção familiar, um salmo que revela que quando Deus governa uma casa, o mal não prevalece. Talvez você esteja ouvindo esta oração preocupado com seus filhos. Talvez exista alguém dentro da sua casa vivendo uma luta espiritual intensa. Talvez você esteja cansado de ver portas fechadas, enfermidades, crises financeiras ou um ambiente pesado dentro do lar. Mas escute isso com muita atenção. O Senhor ainda sabe restaurar famílias. O Senhor ainda sabe trazer libertação. E Deus ainda sabe transformar uma casa ferida em um lugar de paz. A palavra diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E hoje, nós vamos convidar a presença de Deus para assumir o controle total da nossa casa. Porque quando Deus entra, a treva recua. Quando Deus entra, a divisão perde força. Quando Deus entra, o ambiente muda. Então, antes de continuarmos, eu quero te pedir algo muito importante. Se esta oração já falou ao seu coração, se você acredita que Deus pode blindar sua casa e proteger sua família, aproveite este momento e se inscreva no canal. Deixe o seu like, porque cada vez que você faz isso, esta oração alcança outras pessoas que também estão sofrendo, outras famílias que precisam de socorro, outras vidas que estão precisando de esperança. E eu creio que Deus está conectando pessoas aqui nesta manhã, não por acaso. Existe um propósito espiritual neste encontro. Existe um mover de Deus acontecendo agora. E enquanto esta oração está sendo liberada, o Senhor já está visitando lares, quebrando correntes e trazendo livramento. Prepare o seu coração. Respire fundo por alguns instantes e permita que esta palavra entre dentro da sua casa como uma cobertura espiritual. Porque hoje, nós vamos declarar que nenhum ataque do inimigo permanecerá de pé. Hoje, nós vamos declarar que esta casa pertence ao Senhor. E se você toma posse desta palavra, escreva agora nos comentários: minha casa pertence a Deus. Agora, antes de entrarmos na oração mais profunda desta manhã, eu quero que você entenda algo muito importante sobre o Salmo 128. Porque este salmo não é apenas uma promessa bonita. Ele é um decreto espiritual para famílias que desejam viver debaixo da proteção de Deus. O Salmo 128 foi escrito como um cântico de peregrinação. Era uma palavra liberada sobre homens e mulheres que caminhavam em direção à presença do Senhor. Pessoas cansadas, trabalhadores, famílias inteiras, mas famílias que decidiram colocar Deus no centro da casa. E existe algo poderoso nisso. Porque hoje, muitas pessoas querem paz dentro do lar, mas tentam construir essa paz sem a presença de Deus. Tentam vencer guerras espirituais apenas com força humana. Tentam restaurar relacionamentos sem buscar direção do Senhor. E então a casa vai ficando pesada. O ambiente vai ficando frio. A alegria desaparece. E o inimigo começa a encontrar espaço para agir. Mas o Salmo 128 revela um princípio espiritual extremamente forte. Quando uma família decide temer ao Senhor, quando uma casa escolhe andar nos caminhos de Deus, existe uma cobertura espiritual sendo estabelecida sobre aquele lar. Isso significa que Deus começa a blindar a mente dos filhos, blindar os relacionamentos, blindar as emoções, blindar os caminhos financeiros.
e até aquilo que parecia amaldiçoado começa a ser restaurado pela presença do Senhor. Por isso este salmo é tão poderoso, porque ele não fala apenas sobre prosperidade material. Ele fala sobre paz na mesa, alegria dentro da casa, filhos fortalecidos, união familiar, proteção divina e a presença de Deus permanecendo dentro do lar. E talvez é exatamente disso que sua casa está precisando hoje. Não apenas de soluções humanas, mas de uma intervenção espiritual. Talvez você já tentou conversar, explicar, lutar sozinho, mas existem situações que só mudam quando Deus entra na batalha. Há famílias sendo atacadas pelo desânimo, outras pela inveja, outras por enfermidades constantes, outras por dívidas e portas fechadas. E existem lares onde a paz simplesmente desapareceu. Mas hoje, o Senhor está chamando sua casa de volta para perto dele, porque quando Deus ocupa o centro da família, o inimigo perde autoridade, a opressão perde força, e aquilo que parecia destruído começa a ser restaurado. O Salmo 128 nos mostra que existe bênção para quem anda nos caminhos do Senhor. E talvez você pense, mas minha casa está tão ferida, minha família está tão distante de Deus. Existem tantas lutas acontecendo aqui. Mas escute isso com atenção. Deus não perdeu o controle da sua família. O Senhor ainda vê cada lágrima derramada dentro da sua casa. Ele conhece cada oração silenciosa feita durante a madrugada. Ele conhece o medo escondido no coração de uma mãe. Conhece a preocupação de um pai. Conhece a dor de quem está vendo a família enfraquecida. E é por isso que esta oração de hoje não é apenas uma reflexão. É um ato profético. É um clamor de blindagem espiritual. É um decreto de libertação sobre o seu lar, enquanto muitas pessoas começam o dia preocupadas. Hoje nós vamos começar este dia colocando a nossa casa debaixo da cobertura do Altíssimo, porque existe poder quando uma família se une em oração. Existe poder quando alguém decide convidar Deus para governar o lar. E eu creio que algo espiritual já está começando a acontecer agora. Talvez você ainda não consiga ver. Talvez o ambiente ainda pareça o mesmo. Mas no mundo espiritual, Deus já está se movendo. Então permaneça nesta oração até o final e permita que esta palavra alcance cada área da sua casa. Porque hoje, nós vamos declarar que o Senhor será o guarda da nossa família. E se você conhece alguém que precisa de proteção espiritual dentro do lar, compartilhe esta oração com 3 pessoas agora, porque Deus pode usar esta palavra para restaurar uma família inteira. Agora, eu quero que você desacelere por alguns instantes, silencie sua mente e permita que a palavra de Deus entre dentro da sua casa, porque neste momento nós não vamos apenas ouvir um salmo, nós vamos liberar uma cobertura espiritual sobre o nosso lar. E enquanto cada versículo for sendo declarado, creia que o Senhor está visitando sua família, creia que Deus está entrando em lugares onde ninguém consegue entrar. Creia que existe poder na palavra liberada com fé. O Salmo 128 começa dizendo: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olhe que poderoso isso. A primeira promessa deste salmo não é riqueza, não é sucesso, não é prosperidade financeira. A primeira promessa é bênção para aquele que decide andar com Deus. Porque existe uma proteção espiritual que acompanha quem escolhe permanecer nos caminhos do Senhor. E talvez o inimigo tenha tentado convencer você de que sua casa não tem mais jeito. Talvez existam feridas profundas dentro da família. Talvez existam palavras lançadas no passado que ainda machucam o coração. Mas hoje, Deus está chamando sua casa de volta para perto dele. O salmo continua: Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Isso significa que Deus não deseja apenas salvar sua família espiritualmente. Ele também deseja estabelecer provisão, estabilidade, dignidade, porque o Senhor se importa com aquilo que acontece dentro da sua casa. Existem pessoas ouvindo esta oração preocupadas com as contas, preocupadas com o sustento, preocupadas porque as portas parecem fechadas.
Mas esta palavra revela que Deus é capaz de abençoar o trabalho das suas mãos. Deus é capaz de abrir caminhos onde ninguém consegue enxergar saída. E talvez você esteja cansado. Talvez esteja lutando sozinho há muito tempo. Mas escute isso: o Senhor não abandonou a sua família. O Deus que sustentou tantos servos no passado ainda sustenta hoje. O Salmo continua dizendo: tua esposa será como videira frutífera aos lados da tua casa, teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Imagem forte: uma casa viva, uma mesa cercada de paz, uma família fortalecida pela presença de Deus. Porque o plano do inimigo sempre foi destruir famílias, dividir relacionamentos, ferir os filhos, trazer frieza para dentro do lar. Mas o plano de Deus é diferente. O Senhor deseja restaurar aquilo que foi quebrado. Deseja trazer cura emocional. Deseja trazer reconciliação. Deseja devolver a paz que foi roubada. E talvez hoje você olhe para sua casa e pense: mas a minha realidade está tão distante disso. Talvez exista alguém afastado de Deus dentro da sua família. Talvez exista alguém preso em vícios, em tristeza, em rebeldia. Talvez existam discussões constantes. Talvez o amor tenha esfriado dentro da casa. Mas enquanto esta palavra está sendo liberada, Deus está começando um processo de restauração, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Ela entra onde a força humana não consegue entrar. Ela alcança corações endurecidos. Ela quebra correntes invisíveis. E o Salmo termina dizendo: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Olhe a profundidade desta promessa. Deus está falando sobre continuidade, sobre gerações, sobre paz permanecendo dentro da família. Isso significa que o Senhor não quer abençoar apenas um momento da sua vida. Ele deseja estabelecer uma cobertura espiritual duradoura sobre o seu lar. Uma bênção que alcance filhos, netos e gerações futuras. E hoje, nós recebemos esta palavra pela fé. Declaramos que esta casa pertence ao Senhor. Declaramos que o inimigo não terá autoridade sobre esta família. Declaramos que haverá paz, provisão, proteção e presença de Deus dentro deste lar. Expire fundo mais uma vez e permita que esta palavra permaneça no seu coração, porque no próximo momento nós vamos entrar em uma oração profunda de guerra espiritual e vamos apresentar cada área da nossa família diante de Deus. E se você crê que o Senhor está falando com você hoje, escreva nos comentários: Deus está restaurando minha família. Pai amado, neste momento nós entramos diante da tua presença em oração e colocamos a nossa casa debaixo da tua proteção, porque somente o Senhor é capaz de blindar completamente uma família. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda seta maligna lançada contra este lar, toda inveja, toda palavra de maldição, toda divisão, toda opressão espiritual. Que todo ambiente pesado seja quebrado agora pela autoridade do teu nome. Senhor, visita cada quarto desta casa, visita cada pessoa desta família. Toca onde existe dor, toca onde existe medo, toca onde existe tristeza e desânimo, e traz libertação. Pai, onde houver discussões constantes, traz paz. Onde houver enfermidade, libera cura. Onde houver portas fechadas, libera provisão. Onde houver frieza espiritual, derrama novamente o teu fogo. Nós declaramos que esta casa pertence ao Senhor. O inimigo não terá autoridade sobre esta família. Nenhum ataque espiritual permanecerá de pé. Nenhuma armadilha do mal prosperará, porque existe uma cobertura espiritual sendo levantada agora. Que os filhos sejam protegidos, que os casamentos sejam fortalecidos, que toda crise financeira seja entregue diante do teu altar, e que a paz de Deus volte a habitar dentro deste lar. Senhor, quebra correntes invisíveis, remove toda a opressão da madrugada, cancela todo o plano do inimigo
e estabelece teu livramento sobre esta família. Nós declaramos vida, declaramos restauração, declaramos união, declaramos proteção divina sobre esta casa. E tudo isso nós entregamos nas tuas mãos, confiando no poderoso nome de Jesus. Amém. E se você está orando por alguém da sua família hoje, compartilhe esta oração e interceda por 3 pessoas agora. Permaneça mais alguns instantes na presença de Deus, respire fundo e permita que esta paz continue envolvendo a sua casa, porque aquilo que foi liberado nesta oração não termina aqui. Hoje, uma cobertura espiritual foi levantada sobre o seu lar. Hoje, nós apresentamos esta família diante do Senhor. E eu creio que Deus já começou a agir em áreas que ninguém consegue enxergar. Talvez você ainda não veja mudanças imediatas. Talvez algumas situações ainda pareçam difíceis. Mas no mundo espiritual, existe um mover acontecendo. Porque quando Deus entra em uma casa, nada permanece da mesma maneira. O Senhor está trazendo ordem onde existia confusão. Está trazendo paz onde existia opressão. Está trazendo esperança onde existia medo. E aquilo que o inimigo tentou destruir, Deus é poderoso para restaurar. Guarde esta palavra no seu coração. Sua família não está esquecida. Sua casa não está abandonada. Existe um Deus poderoso guardando cada detalhe da sua vida. E sempre que sentir peso espiritual, sempre que perceber medo, preocupação ou desânimo tentando entrar no seu lar, lembre-se, o Senhor é o guarda da sua casa. O Senhor é aquele que protege sua família. E nenhuma arma preparada contra vocês prosperará. Agora, antes de encerrarmos esta oração, eu quero deixar uma recomendação muito especial para você. Assim que este vídeo terminar, continue em oração e assista também Oração da Manhã, Salmo 27. Oração poderosa de blindagem contra ataques espirituais. Porque esta oração vai fortalecer ainda mais a proteção espiritual sobre sua vida e sua família. E se esta oração falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém da sua família, se inscreva no canal e continue caminhando conosco diariamente em oração. Que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua família, que a paz de Deus permaneça dentro deste lar e que o Espírito Santo acompanhe você ao longo de todo este dia. Fique na paz do Senhor. Amém.